Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade e entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje entregarei para vós mais uma verdade. Uma verdade que infelizmente é desconhecida por todos os líderes religiosos que hoje aí estão. E por que ela é desconhecida? Por que esta verdade ela não é clara aos homens de hoje? Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, é porque as escrituras que estão aí hoje, muitas delas não provêm do Todo-Poderoso, não provêm, infelizmente. E por a igreja, vamos dizer assim, os religiosos, os líderes religiosos, separarem as escrituras, eles não conseguem entender a grandeza de todo esse ensinamento. Mas hoje eu espero revelar de forma clara para vós o que foi isso, o que é a imersão mais conhecida por muitos como o batismo. O que é o batismo? Por que nosso Senhor, ou seja, o Mashiach, Yeshua, se batizou? Por quê? Hoje eu quero trazer para vós a clareza nesse assunto. Este é um vídeo que eu estou fazendo, que ele é de extrema importância. Extrema importância porque nós estamos entrando no ano novo, nosso ano novo verdadeiro. Sei que muitos aqui que acompanham o canal podem estar um pouco confusos. Como assim ano novo verdadeiro? Sim, meus irmãos e minhas irmãs. Nós, os filhos do Todo-Poderoso Yah, aqueles que servem, aqueles que vivem a lei divina, nós comemoramos o ano novo no mês de setembro. Esse é o mês que foi dado a todos aqueles que saíram do Egito como o princípio dos meses. E eu sei que vós irão dizer, não, mas espera aí, não é assim, não é agora, não é, é na primavera. Aqui no canal nós temos um vídeo que está escrito a Páscoa não é em abril, que vós vão entender. Podem ir lá, vejam o vídeo, vós entenderão o porquê que a Páscoa ela não é em abril e também o ano novo para nós é conforme está descrito. O ano novo é no dia da saída, ou seja, um dia que antecede a nossa saída do Egito. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, aquele mês ali é consagrado como um mês sagrado, que é o mês de setembro. Foi no mês que foi saído o povo do Egito, da escravidão. Mas vamos lá, vamos para o tema principal deste vídeo, o batismo. Por que hoje os líderes religiosos não compreendem o porquê que nosso Senhor foi batizado, ou seja, foi imergido em águas? Por que eles não compreendem? Aqui é simples, meus irmãos e minhas irmãs, mas para nós entendermos isso profundamente, nós devemos nos remeter a uma pergunta da qual o nosso Senhor faz para os principais sacerdotes e os principais anciões do povo, quando ele é questionado por sua autoridade. E eu quero trazer aqui o texto na íntegra para vós, para que depois nós possamos comentar este texto. Observe o que diz em Mateus, no capítulo 21. Yeshua é questionado quanto à sua autoridade. Ao chegar Yeshua ao templo, os principais sacerdotes e os anciões do povo aproximaram-se dele, enquanto estava ensinando, e lhe perguntaram: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Yeshua lhes disse: eu também vos perguntarei uma coisa.
E se me responder, eu também vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde, pois, procedia a tefilá de Iaiã, dos céus ou dos homens? E eles argumentavam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele nos dirá: então, por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, tememos a multidão, porque todos consideram Iaiã um profeta. Eles responderam, dizendo: não sabemos. E Yeshua lhes disse: eu tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Mas aí não finaliza-se aí. E aí vem a compreensão de tudo. Observe o que ele diz em seguida. Parábola dos dois filhos. Contudo, o que vos parece? O homem possuía 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, lhe disse: filho meu, vá hoje trabalhar no campo. Mas ele respondeu dizendo: não quero. Mas depois, retratando-se, foi. Depois se chegou ao outro e lhe disse o mesmo. E ele respondeu dizendo: eu irei, senhor meu. Mas não foi. E perguntou-lhes Yeshua: quem dos 2 fez a vontade de seu pai? E eles lhe responderam: o primeiro. E Yeshua lhes disse: de certo vos digo, que os publicanos e as prostitutas irão antes que vós aos reinos dos céus. Porque Iaiã veio a vós no caminho da justiça, mas vós não crestes nele. Contudo, os publicanos e as prostitutas crerão nele. E embora vós o vistes, friamente não vos arrependestes para que nele crestes. Veja a clareza dessa escritura, meus irmãos e minhas irmãs. Observem cada ponto desta indagação. De onde procede a imersão de Iaiã, ou seja, de João, como é conhecido? De onde procede? Veja que esse texto que eu trouxe para vós, ele é um pouco diferente do que está na Bíblia de vós. Mas essa é a escritura verdadeira. Assim está escrito na escritura verdadeira. Muitas das escrituras, elas têm a sua modificação. E por isso, infelizmente, os homens e as mulheres não entendem essas escrituras. Não entendem. Mas como eu vos disse, eu vim para vos trazer a verdade. Aqui eu trarei sempre os textos da forma perfeita, da forma como eles são. Por isso aqui vós, quando observam esse texto, vocês estão lendo Yeshua e não Jesus. Vocês estão lendo Iaiã e não João, porque esses são os verdadeiros nomes, e não como está escrito. Ali já é uma tradução, então a Bíblia do qual vós tem é uma tradução. Então ela não vai vir com os nomes verdadeiros, ela vai vir com os nomes que infelizmente foram o que foi entregue aí. Mas tudo bem, dá para se compreender. Aqui nós estamos tratando de um tema que é de extrema importância. E o porquê que eu trouxe esse tema? Porque, como eu já vos disse, nós entramos agora no nosso final de ano. E nós entraremos no dia 1º, no Yom Kippur, o dia da purificação. Sei que para muitos, vós não conhecem esse dia. Mas esse dia é muito importante. É o dia que nós nos afastamos de tudo do mundo e ficamos apenas em oração, em jejum e nos consagramos ao Todo-Poderoso. E essa consagração, ela é uma aliança da qual muitos não conhecem. Quando o nosso Senhor, o Príncipe Celestial, Yeshua, quando ele vem, ele nos ensina todas essas coisas. Mas infelizmente os homens destruíram todas essas verdades. E por isso hoje não compreendemos mais isso. Mas vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero deixar esse assunto muito claro para todos vós,
para que vós compreendam agora com profundidade o que é isso. O batismo, como é conhecido, a imersão, ela é uma consagração. Ela traz o elo de purificação, mas o elo principal dela é uma consagração, é uma aliança verdadeira com o Todo-Poderoso. E isso aqui muitos não compreendem isso e fazem determinadas coisas das quais, infelizmente, não provém do Todo-Poderoso, não provém. Mas vamos lá. Por que o nosso Senhor usa essa expressão contra os principais sacerdotes e os anciões do povo? Olhe só, meus irmãos. Aqui ele não está questionando uma pessoa qualquer. Não está. Aqui ele está de frente com os principais sacerdotes. Uou! Como assim? Os anciãos do povo, ou seja, os homens que conheciam as Escrituras como ninguém. Mas e por que eles não conseguiram responder de forma perfeita e correta esta indagação de nosso Senhor? É simples, meus irmãos e minhas irmãs. Nosso Senhor usa essa parábola dos dois filhos para mostrar para eles que eles não serviam ao Todo-Poderoso. Não serviam. Assim como muitos hoje que vivem por detrás das suas igrejas, vamos dizer assim, que falam das palavras, mas não vivem. Não vivem. Por isso ele mostra a parábola dos dois filhos. Ele fala para eles o quê? O que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se a um, perguntou: Filho, vá ao campo. Ordena que o filho vá ao campo. Mas o filho diz: Não irei. Mas depois o filho se retrata e vai ao campo. Portanto, vai ao outro. Chegando ao outro, diz: Filho, vá ao campo. E esse filho, muito alegre, diz: Irei. Mas não foi, e não fez aquilo que o pai tinha mandado. Assim é os homens que estão hoje nessas igrejas, que são líderes dessas igrejas. Infelizmente, não vou generalizar, mas infelizmente, são poucos aqueles que fazem as obras do Todo-Poderoso mesmo, de verdade. E aqui é uma clareza muito perfeita, da qual nosso Senhor traz esse ensinamento. Porque se eles realmente vivessem as leis divinas, compreenderiam que a tefilá, ou seja, a imersão de Yahyan, procedia do Todo-Poderoso Yah. Sim, procedia. Porque assim está escrito nos livros que eles detinham naquele momento. Como assim, meu irmão? Sim, está escrito. É uma lei divina. É o elo de consagração ao Todo-Poderoso Yah. Uou, como assim? Não, mas isso não está na lei, não está nas Escrituras. Como não? Está aí, para quem quiser ler. Só que, como eu vos disse, muitas Escrituras, elas são, como é que eu posso vos dizer? São traduzidas de forma errada. E nós não compreendemos nada disso. Não compreendemos. Mas eu vou trazer para vós aqui como está escrito na Torá judaica. Observe aqui. Ó. Essa aqui é a Torá judaica. Torá judaica. Tá? Vocês vão no Levítico, no capítulo 8, do versículo 4 ao 12. Eu não vou ler todo o texto, não vou ler, porque aqui é a consagração do sacerdócio. Mas eu vou ler a parte inicial para vós. Observe o que se diz aqui no versículo 4. E fez Moisés como lhe ordenou o Eterno, e reuniu-se a congregação à entrada da tenda da reunião. E disse Moisés à congregação: Estas coisas que vão ver, ordenou o Eterno para fazer. E fez chegar Moisés a Arão e a seus filhos,
e os fez imergir na água, e pôs sobre ele a túnica, cingiu com um cinto, e o vestiu com um manto, e pôs sobre ele o efude, e cingiu com o cinto de adorno do efude, e ornou com ele. Uou! Como assim? Peraí. Veja como é claríssimo as Escrituras. Quando nós conhecemos a verdade. E agora, conhecendo essa Escritura, eu sei o porquê que o Mashiach foi imerso em águas. Uou! Mas e por que eu não compreendo assim? Por que eu não sei? Por que eu não vi isso? É simples. É como o nosso Senhor falou. Muitos que dizem ser conhecedores da verdade não provêm da verdade. Não conhecem. Apenas são doutrinados. Apenas são ensinados por outros homens aquele caminho. Mas eles mesmos não observam as Escrituras. De onde provém o batismo, ou seja, a imersão de Iaiã, de João? De onde provém? Dos céus ou dos homens? Dos céus. Porque foi um elo de consagração dada pelo Todo-Poderoso a quem? A Moshe, lá atrás. Está aqui, como está escrito. Observe. É perfeito. Mas e por que eu não conheço? Por que eu não sei? Por que eu não vi isso nas Escrituras? Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, é porque as Escrituras que estão aí, elas, como eu vos disse, elas têm uma tradução totalmente errada. E eu vou mostrar para vós aqui, para que depois vós não digam que não está escrito assim. Ó, Torá judaica. Aqui. Onde está meu dedo aqui? Acho que dá para vós verem aqui, ó. Seus filhos e ao fez imergir na água. Imergir na água. E os fez imergir. E os fez imergir na água. Por que eu nunca vi essa escritura? Porque eu leio a Bíblia. A Bíblia Peshitta é uma das melhores traduções. Mas olha como é que está aqui, ó. No versículo 6. Depois Moisés, deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Depois veio Moisés com seus filhos, Arão, e os lavou em águas. E os lavou com água. Depois Moisés fez com que chegasse Arão e seus filhos e os lavou com água. Ou seja, quando nós observamos as Escrituras, uma simples palavra, ela se modifica na expressão, vamos dizer assim, na expressão aramaica, na expressão hebraica. Ela vai se modificar. Assim como o batismo. O batismo é uma palavra grega, e não aramaica e não hebraica. A palavra do batismo se chama tifilá, ou seja, imersão. Então aqui há vamos dizer assim, um elo de separação. E por isso eu não consigo compreender isto nas escrituras que estão aí. Não consigo. Mas quando eu vou para o texto original, aí sim eu compreendo. E observe, por que os sacerdotes e os anciões do povo ali não entendiam essas coisas? Por que eles não disseram, é dos céus? Por quê? Porque o que estava em jogo ali não era mais as obras do Todo-Poderoso Yah. Não era. O que estava em jogo ali era o poder. Os homens amavam mais a glória dos homens do que o Todo-Poderoso Yah. E hoje é a mesma coisa. Infelizmente,
Os homens estão aí para suas riquezas, para os seus prazeres carnais, para satisfazer as suas concupiscências. Se tirar o dinheiro do elo religioso, não fica um, não vai ficar nenhum. Poucos ficarão. Não, também não generalizarei. Poucos ficarão. Porque as obras do Todo-Poderoso Yah, essas a gente não deve recolher nenhum recurso para nós. Nenhum. Tudo que eu faço para o Todo-Poderoso Yah é de coração. Porque assim eu fiz. Porque assim é a verdadeira consagração ao Todo-Poderoso Yah. Veja, isto aqui é uma purificação. É um elo purificador. E esse elo aqui, essa consagração, ela também é mostrada de forma que, infelizmente, por as escrituras serem destruídas, eu não compreendo e não observo essa história. Mas Elisha, como é conhecido por muitos por Eliseu, ele mostra de forma clara e como era para ser feita esta purificação na história de Naamã. Mas infelizmente essa história também ela é destruída. Era uma história de extrema beleza, uma história de extrema pureza. Mas infelizmente os homens que a escreveram de forma errada. Não era daquela forma. Mas eu falarei para vós qual é a forma original dessa história de Naamã. Eu contarei para vós e depois, quando eu postar a escritura, a verdadeira escritura sagrada, o verdadeiro evangelho do reino, eu trarei ela na íntegra. Mas aqui eu farei um resumo de como foi essa história. Naamã era um grande guerreiro do povo sírio. E numa dessas batalhas contra Israel, Naamã vence e leva alguns despojos de Israel. E nesses despojos, alguns servos e algumas pessoas eles fizeram de servos para eles. E uma dessas pessoas era uma jovem. E essa jovem ela vai e fica servindo a mulher de Naamã. E Naamã contrai uma doença, como é conhecido por todos, que é uma enfermidade muito, naquela época era uma enfermidade fatal, que era a lepra. Então Naamã contrai esta doença. E olha que essa história é tão perfeita, como que o Todo-Poderoso Yah trabalha. Ele trabalha para a união dos povos, para a consagração da paz verdadeira, da paz divina. E essa história ela era belíssima, mas infelizmente os homens destruíram. Mas vamos lá. Então Naamã, um guerreiro que luta contra Israel, que batalha contra Israel, adquire uma doença terminal, ou seja, uma doença que irá aniquilá-lo. E no meio dessa história surge uma garotinha, ou seja, uma jovem, que foi levada como cativa dele e presta serviço na casa dele. Ela chega para a mulher de seu senhor e diz: minha senhora, diga para Naamã procurar um profeta em Israel e ele será curado. A esposa de Naamã, não vendo outra situação, pede para que Naamã procure este profeta em Israel. E Naamã logo no início se recusa, mas enfim, era a única alternativa que ele tinha era fazer isso. E ele vai até o rei da Síria, e o rei da Síria escreve uma carta e manda Naamã até o rei de Israel. Por quê? Por que ele não foi direto ao profeta? Porque ele nem sabia quem era profeta na região de Israel. E o único que poderia mostrar para ele era justamente o rei. O rei sabia quem eram os profetas, os verdadeiros profetas em Israel. Então Naamã vai até o rei de Israel
E o rei de Israel indica a Naamã Elisha, conhecido como Eliseu. Quando Naamã chega perante e busca Eliseu, Eliseu não vai até ele. Por que Eliseu não foi até ele e mandou um mensageiro? Porque Eliseu também, ou seja, Elisha, cumpria a lei divina. E a lei divina, naquele momento, dizia que ele não poderia estar junto a um homem que estava enfermo, porque assim seria contra o que os sacerdotes apregoavam. Mas ele manda um mensageiro do qual leva uma mensagem para ele. E essa mensagem é a seguinte mensagem: Naamã, se tu queres ser curado das tuas enfermidades, te consagra ao Todo-Poderoso Yahvé, o Deus de Israel, e ele te curará. Mas como era essa consagração? Aí Naamã pergunta: e como eu faço isso? Ele diz: para te fazer isso, tu vai ter que ir até o Iarden, ou seja, o Jordão. Quando tu chegar lá, na beira do Jordão, tu pedirá perdão de todos os teus pecados ao Todo-Poderoso Yahvé. E tu te lavarás 7 vezes no lago, no rio. Tu te lavarás por 7 vezes no rio. Todas as vezes que tu entrar ao rio, tu pedirás perdão de todos os teus pecados e te consagrarás sempre ao Todo-Poderoso Yahvé, dizendo a Ele que tu o servirá por toda a tua vida, até o último dia de tua existência nessa terra. Tu o servirá e o honrará de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu ser, com toda a tua alma. Assim tu farás. E quando tu sair do teu 7º mergulho, tu serás limpo de toda a tua chaga. Veja como isso muda a história. Peraí, como assim? E por que eu não entendo assim? Por que eu não conheço essa história desta forma? Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, como eu vos disse, foi destruída a história. E Naamã vai, mas ao mesmo tempo ele fica se corroendo porque ele servia um outro Deus. Como me consagrar? Como eu farei isso? Me consagrar a um Deus de Israel? Como pode? Aí o servo dele diz: meu senhor, e se ele for o Deus verdadeiro? E ele vai te curar? Faça isso, meu senhor. Não, eu não posso. Como eu chegarei ao meu senhor agora no reino da Síria e falarei para ele que eu hoje sirvo a um Deus, o Deus de Israel? Como eu falarei isso? Aí o servo diz: porque o senhor estará curado. Olha só. E aí ele decide: então eu farei. E se esse Deus for o Deus verdadeiro mesmo, eu o servirei e eu farei desta forma. Naamã vai com toda a fé e faz o primeiro, o segundo, o terceiro, da forma que o profeta, ou seja, da forma que o profeta tinha dito para o mensageiro falar para ele. E no 7º mergulho, Naamã é purificado de todas as suas chagas. E agora, por ser um elo de consagração, Naamã conhecia algumas coisas que eram feitas por alguns, vamos dizer assim, Yahudim, ou seja, de judeus da terra de Yahudá. O voto de Nazir, o voto de consagração ao Todo-Poderoso Yahvé. E por isso ele vai, recolhe alguns pertences, alguns dotes dele, ouro e prata e algumas vestes, e vem para trazer para quem? Para o sacerdote, do qual ele conhecia como sacerdote, que era o profeta Elisha. Só que quando ele chega até Elisha e ele vai dar os dotes ao profeta, como era descrito na lei divina,
O profeta diz a seguinte frase a ele: não, esse dote não é meu. Isso não é para mim. É para o Todo-Poderoso Yah. E o Todo-Poderoso Yah diz em sua lei que ele mostraria onde tu deves ofertar. Mas eu te direi o que tu deves fazer. Vai até a tua casa. Entregue esses dotes dos quais tu me destes, aquela que detém esses dotes por direito. A menina que tu levou cativa, liberte ela, dê a ela esses dotes, porque é dela que a ela isso pertence. E essas são as obras que o Todo-Poderoso Yah quer que nós façamos. Que sirvamos os necessitados, os órfãos e as viúvas. Então, de hoje em diante, porque tu serves ao Todo-Poderoso Yah, tu farás essas obras. E aí Naamã olhou, observou que realmente aquilo procedia do Todo-Poderoso Yah e aquelas obras ele deveria fazer. Porque se ele serve ao Todo-Poderoso Yah agora, essas são as obras do Todo-Poderoso Yah. Mas aí, ao mesmo tempo, Naamã olha e faz uma pergunta. Faz um pedido para Elisha. E diz assim: meu senhor, o meu senhor, o rei da Síria, ele é um homem idoso. E quando ele vai servir ao seu Deus, ele precisa de mim, porque ele coloca a mão dele no meu ombro e na hora de ele se curvar ao seu Deus, ele tem que se apoiar em mim e eu tenho que me ajoelhar com ele perante ao Deus dele. Mas hoje eu sirvo ao Todo-Poderoso Yah, o Deus de Israel, e sei que isso eu não posso fazer. Mas eu peço que o Senhor me permita que eu faça isso. Elisha olha para ele e diz: tu crês no único Deus verdadeiro? Ele diz: sim, eu creio. Ele diz: então por que tu estás me pedindo isso? Porque o meu rei serve a um outro Deus. Ele disse: então mostre para ele que o Deus verdadeiro não é o Deus da qual ele serve, mas sim o Deus que te curou. E aí Naamã faz aquilo que Elisha pediu para que ele fizesse. E assim, quando ele chega perante o rei e o rei vê ele limpo, ele pergunta: o que foi que aconteceu contigo? E ele conta tudo para o rei. E o rei crê. E de hoje em diante o rei da Assíria também serviu ao Todo-Poderoso Yah. Uou! Mas como assim? Mas ele não disse: vá em paz, faça o que... Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, a história é mal contada, não é desta forma. Infelizmente não foi assim. E aqui é a consagração ao Todo-Poderoso Yah. O batismo, a imersão em águas, é a consagração, ou seja, é o elo de purificação e consagração, uma aliança eterna com o Todo-Poderoso Yah. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é um elo de extrema gravidade. Quando nós não conhecemos esse rito, não conhecemos. Veja só, até hoje eles não sabem o porquê que Yeshua se emergiu em águas. Mas era um batismo de arrependimento de pecado, mas o homem não tinha pecado. Como eles dizem, é o nascer de novo. Não. Tudo bem, existe dois nascimentos. Esse aqui é o nascimento das águas, verdadeiramente. Esse aqui é o nascimento das águas. O nascimento do Espírito é outra coisa, é um elo espiritual. Não tem nada a ver com o nascimento das águas. Como disse meu Senhor,
Quando ele revela isso a Nicodemus, o que é nefesh, ou seja, o que é alma, não o que é carne. Não, nefesh, alma é alma, e o que é espírito é espírito. Como eu já vos mostrei, os níveis da alma. Então é desta forma que ele mostra, mas o nascimento das águas, realmente, é o arrependimento. É quando eu me arrependo verdadeiramente. E daí para frente, eu não quero mais errar e não quero mais pecar. E para que eu faça isso, eu devo viver as leis divinas como ela é, de forma plena, perfeita e justa. Se eu não faço essa consagração, se eu não me consagro ao Todo-Poderoso Yah, infelizmente, eu farei apenas obras das quais não provém da verdade. Não provém. E olha como é grave isso, meus irmãos e minhas irmãs. Muitos hoje se batizam, ou seja, se imergem em águas, com o intuito de arrependimento de seus pecados, de lavar seus pecados. Mas eles continuam a pecar, continuam a fazer coisas perversas, iníquas. Mas como assim? Como podes isso? Tu não te lavastes, tu não te purificastes, tu não te consagrastes ao Todo-Poderoso Yah. Tu não fizestes uma aliança com Ele? E como agora? Tu rompestes essa aliança com o teu pecado? Não podes. Não, porque nós já aceitamos Jesus e agora nós estamos salvos. Esqueceste do que o Mashiach falava? Meu filho, vai e de hoje em diante não pequeis mais contra o Todo-Poderoso Yah, teu Deus, para que não te venha algo pior do que antes. Peraí. Então, se eu pecar contra o Todo-Poderoso Yah, eu não terei perdão? Eu vos pergunto, terão perdão ou não? Depois de uma aliança, da qual vós irão fazer com ele. Terão perdão ou não? Meus irmãos e minhas irmãs, é muito sério esse elo de aliança com o Todo-Poderoso Yah. É tão sério e tão grandioso que ele mostra para nós na forma natural e de uma forma esplêndida o que é isso. Veja o arco da aliança. Ele representa isso. Quando nós observamos o arco da aliança nos céus, como é que ele se forma? Como se forma o arco da aliança? Vocês já observaram isso? Já pararam para observar? O arco da aliança ele se forma com 7 elementos, como eu já vos disse. Assim como nós nos formamos de 7 elementos, de 7 elos de conhecimento, as 7 sefirot, as 7 esferas do Todo-Poderoso Yah. A partir desse momento que eu contenho essas 7 esferas, que eu já sou um espírito formado, agora eu me consagro ao Todo-Poderoso Yah, para que eu seja visto por Ele. Como assim, meu irmão? Observe. O arco da aliança, conhecido como arco-íris, para ele ser visto, ele precisa da água. É ou não é? Por mais que ele tenha os 7 elementos dentro dele, para que ele seja visto nos altos céus, ele precisa de um elemento chamado água. Como é maravilhoso o Todo-Poderoso. E como ele mostra para nós, na sua obra e na sua assinatura, esta verdade da qual eu estou vos dizendo hoje.
A partir do momento que eu detenho todo o conhecimento dentro de mim, conheço toda a lei divina, ela mora em mim, ela habita em mim. Mesmo assim, eu só serei visto através da imersão, através da minha consagração, da minha aliança com o Todo-Poderoso. Aí sim, eu serei visto nos altos céus. Uou, que grandiosidade! Tudo isso. Veja que aqui, meus irmãos e minhas irmãs, por nós não conhecermos toda a grandeza por trás dessas escrituras, é que não sabemos a gravidade daquilo que fazemos. Por isso eu vos digo sempre, observem todas as escrituras. Tudo que provém do Todo-Poderoso Yah, não haverá distorção. E sempre haverá uma confirmação através de todos os espíritos benditos do Todo-Poderoso Yah. Tudo haverá uma confirmação para nós sabermos se aquilo provém do Todo-Poderoso Yah ou não. Um espírito bom sempre trará uma mensagem boa e que faça aliança direta com o Todo-Poderoso Yah, que venha debaixo de sua lei, que viva debaixo da sua lei, mas da lei verdadeira, não da lei dos homens, dos 10 mandamentos, daquilo que vincula nós ao Todo-Poderoso Yah. Mas infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, por nós não conhecermos toda esta verdade, é que não compreendemos o como foi feito e o porquê foi feito. E hoje vós entendem o porquê que o nosso Senhor foi imerso em águas. Porque é um rito de consagração. É a hora que eu me consagro. É a hora que eu vou servir ao Todo-Poderoso Yah. E esse elo de consagração também é anexado ao voto de Nazir. O voto de Nazir é isso. É uma consagração ao Todo-Poderoso Yah. É eu me separar. É eu me retirar de determinadas coisas. Me afastar de determinadas coisas para que assim seja. Uma consagração perfeita. Agora, eu nasço de novo das águas, para uma vida de hoje em diante sem pecado, para que eu seja santo. Muitos aqui irão dizer, ninguém é santo. Sabe por que eles dizem isso? Vós sabem o porquê que os homens usam este argumento de dizer, ninguém é santo, todo mundo é pecador. Vocês sabem o porquê? Porque eles não se arrependem de seus pecados. E eles continuam a pecar, continuam a errar. Esquecem do que o Todo-Poderoso Yah ensinou para Moshe. Quando ele disse, Moshe, seja um povo santo, assim como eu sou santo. Nosso Senhor diz, sejam perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Uou, peraí. Então eu posso ser santo? Sim, pode. Mas desde que tu não erre mais, desde que tu faça uma aliança verdadeira, desde que tu viva verdadeiramente no propósito divino, aí sim, tu será verdadeiramente santo. Mas não, o argumento é este, não podemos ser santos, nós somos pecadores, mas nosso rei disse, eu perdoarei os vossos pecados, se chegares a mim, se vieres a mim, eu vos lavarei, eu vos purificarei, e vós serão brancos como a neve. Uou! E por que eu não posso ser? Por que não? Tu é um pecador, tu estás em pecado. Não. Meu pai disse que se eu me retratar como um filho pródigo e vier para os seus caminhos novamente e viver as suas leis novamente, eu serei purificado, serei lavado, serei justificado e ele me aceitará como seu verdadeiro filho. Então sejam santos, assim como o Todo-Poderoso Yah é santo. Sejam perfeitos,
assim como o nosso Pai que está nos céus é perfeito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é necessária essa aliança. Muitos de vós irão dizer, mas como podes, meu irmão? Então, como eu faço essa aliança? Elisha ensinou, o Mashiach ensinou como é feito. Só através de um homem que não tem pecado, vós poderiam ser imersos em águas. Mas aqui há uma grande revelação de Elisha. Aí, como é feito? Vós não precisam de ninguém. Vós não necessitam de ninguém para fazer essa aliança. Só de um ser supremo vós necessitam. O Todo-Poderoso Yah. Vós que querem fazer essa aliança com o Todo-Poderoso Yah, vós terão de ir a um rio. Mas esse rio não é qualquer rio. Esse rio tem que ser um rio de águas barrentas. Um rio de águas que sejam, como diz as Escrituras, da cor do pó. E lá vós irão se lavar, lá vós irão se consagrar, se purificar ao Todo-Poderoso Yah. Por isso a imersão de Iaiã era feita no Jordão e não em outros lugares, como tinha outros lagos lá próximo a Israel, que eram de extrema limpeza, de extrema pureza, como as pessoas viam. Não que o Iarden não tinha a sua pureza, era um dos mais puros também. Mas a sua cor, ela fazia com que muitos achavam que ali era um rio poluído, mas não era. Assim como o rio Solimões, que também tem a sua coloração, vamos dizer assim, esbranquiçada, ou seja, meio amarronzada, ele também é um rio puro. Porque se assim não fosse, não tinha vida dentro dele. Mas há vida dentro dele. Então ele é um rio puro, é um rio limpo. Tudo bem que tem regiões que são poluídas por causa dos homens, mas, enfim, é um rio puro. É um rio que tem a sua santificação. Então, é neste rio que vós irão fazer a sua vossa consagração. Vós não precisam de nenhum sacerdote do erro para fazer isso. Nenhum. Imagina só, sendo imerso em águas pelo homem que tem mais pecado do que muitas vezes o próprio ser que está sendo imerso. E não se arrepende de seus pecados e continua a pecar. Isso é que é o mais grave. Olha só. Mas vós não precisam disso. Não precisam. Vão sós. E lá vós irão parar ao lado deste rio. Farão uma oração. Invoque a um Todo-Poderoso Yah, para que ele venha até vós e ele vos consagre e vós vivam a verdadeira aliança com ele. E de hoje em diante, desde a sua consagração, desde a sua purificação, não pequeis mais contra o Todo-Poderoso Yah. Não pequeis mais. Vivam uma vida de santidade, uma vida que trará um alimento eterno para vós. Vós poderão ser santos. Vejam o povo de Israel quando sai do Egito, com todas as suas mazelas. Olha a promessa que o Todo-Poderoso Yah diz. Sejam santos, assim como eu sou santo. Sejam perfeitos, assim como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Meus irmãos e minhas irmãs, um outro ponto que eu quero trazer para vós aqui é vamos dizer assim, uma alegoria que é usada quando o nosso Senhor ele é batizado, ou seja, quando ele é imerso por Iaiã. Dizem as Escrituras que uma pomba vem sobre ele e pousa sobre ele. Não era uma pomba, meus irmãos. Ali a Escritura é pompa e não pomba. Pompa significa esplendor. Houve um esplendor descido sobre ele. Quando nós vamos ler
o Levítico no capítulo 8 e observamos toda a consagração que é feita posterior à imersão em águas, Moshe depois derrama o azeite na cabeça de Arão e o unge. Só que naquele momento do batismo, ou seja, da imersão em águas de Yaian, de João, quando Yeshua é imerso em água, quando ele sai, o esplendor do Todo-Poderoso Yah recai sobre ele. E Yaian era o único que conseguia ver isso. Nenhum outro conseguia ver. Por quê? Eu vos pergunto. Como ele mesmo diz, eu vi quando o esplendor desceu sobre ele. Como ele viu? Aí nós vemos para o lado espiritual, um lado do qual só Yaian tinha essa visão, assim como o nosso Senhor também tinha visão do mundo espiritual. E assim como os verdadeiros homens que hoje fazem um verdadeiro trabalho celeste, ou seja, um trabalho divino, que também tem a visão do mundo espiritual. Então essa era a verdadeira história, essa é a verdadeira história. Não é uma pomba, como é descrito, desceu como pomba, não, desceu com pompas. Pompas não tem nada a ver com pomba. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a verdadeira história. Esse é o verdadeiro, vamos dizer assim, o verdadeiro batismo, a verdadeira imersão, a aliança com o Todo-Poderoso. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, por ser uma data muito importante, que irá chegar agora, no dia 1º de setembro, a data do Yom Kippur, a data da purificação, eu peço para que vós reflitam nessas palavras, busquem a lei divina para dentro de vossos corações, vivam ela verdadeiramente e façam essa aliança com o Todo-Poderoso Yah. Mas essa aliança, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma aliança qualquer, não é uma aliança da qual vós podem se arrepender depois ou errarem novamente. Não é, meus irmãos. É uma aliança seríssima, para que vós possam ser vistos ou vistos dos céus, dos altos céus. Se não fizermos assim, infelizmente, como disse meu Senhor para Nakadima, não verão os reinos dos céus. Por isso é necessário vós nascerem da água e do Espírito. E sei que muitos de vós que escutam este canal, que assistem nossos vídeos, já são nascidos do Espírito. Agora é necessário nascermos das águas, uma aliança eterna com o Todo-Poderoso Yah, para que assim sejamos reconhecidos por eles, pelos verdadeiros filhos e filhas do Todo-Poderoso Yah. Meus irmãos e minhas irmãs, espero eu ter trazido ainda mais clareza nesse assunto para todos vós. Espero que vós compreendam isto com profundidade agora e saibam o verdadeiro sentido do batismo, como é conhecido, ou seja, da imersão em águas, a consagração, a aliança com o Todo-Poderoso Yah. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja. Hashem,